Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma história, né? Eu teria dito inicialmente que não falharia nenhuma semana, mas algumas coisas, às vezes, a vida vem e nos surpreende. Então, por isso, eu fiquei 2 ou 3 semanas sem aparecer, mas com certeza não é por falta de história, são outros problemas que ocorreram. E hoje, então, eu quero trazer para vocês a história de uma mulher que eu considero uma grande guerreira. Essa mulher, no ano de 1983, nós moramos aqui no sul do Brasil, né? E no ano de 1983 e 84 aconteceram as grandes enchentes do Alto Vale, né? Em Santa Catarina. E seguramente deixaram muitas pessoas mesmo apenas com a roupa do corpo, né? E essa mulher foi uma delas. Ela teve que sair, apenas recolher os documentos, algumas roupas da pequena e o marido, e assim saíram de casa, deixando tudo para trás, o que haviam construído durante quase 10 anos de matrimônio. E aí, depois, quando em 88 eu fui trabalhar nessa empresa, né? Eu cheguei nessa empresa, essa mulher estava grávida no finalzinho da gestação e ela iria ganhar um menino. Né? E a gente se falou muito pouco antes de ela entrar em licença maternidade, mas depois, quando ela retornou da sua licença, ela veio designada para trabalhar no meu grupo, o grupo que eu coordenava. Né? E aí ficamos durante quase 11 anos trabalhando juntas, né? E até hoje somos grandes amigas. São aquelas pessoas que você conhece por condição de trabalho, né? E que fazem parte não só da sua área ali do seu trabalho, mas que você leva para a vida. E essa seguramente é uma dessas pessoas. Uma pessoa muito especial, porque eu tenho um carinho muito grande e por quem eu tenho uma admiração, em função de tudo que ela passou, né? Então, quando isso aconteceu, naquela ocasião, eles tiveram que recomeçar do zero. Né? E por incrível que pareça, gente, isso aconteceu em 1983, essa enchente grande que levou tudo que eles tinham, todos os pertences, né? Não deixou absolutamente nada. E 5 anos depois, eles já estavam numa condição bastante favorável. Né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com ela, em 88, né? Quer dizer, eu comecei a trabalhar em 88, daí ela pegou licença, ela retornou no novo ano, né? 89. E aí a gente começou, assim, a estreitar uma relação de amizade, né? Então, a partir dos seus 2 para 3 anos, eu já comecei a frequentar a casa dela, né? Eu pequeno já tinha, assim, na faixa dos seus 2 para 3 anos também. E me chamava de tia. Né? E eu fiquei muito apegada àquele menino porque era uma criança, daquelas crianças assim, de revista, linda demais. E ela era uma cozinheira de mão cheia. Ela é assim, até hoje ela tem dotes culinárias assim que poucas pessoas têm. Né? Sabe fazer um doce, um salgado, uma coisa assim, de maneira muito especial. Né? E ela seguramente sempre, quando ela fazia finais de semana alguma coisa diferente, né? E ela sempre, segunda-feira, aparecia com alguma iguaria, algum pedaço de alguma coisa que ela tivesse feito para me proporcionar. Então, realmente, uma pessoa assim de um coração e de uma humildade gigante. E aí, passados os tempos, né, assim, nos 2 para 3 anos que eu conhecia ela, ou seja, a enchente aconteceu em 83, né, isso, vamos dizer, uns 7, 8 anos depois, lá por 90, 91, alguma coisa dessa ordem, né? Ela me convidou para ir na casa dela um dia. Né? E uma coisa assim que era muito fácil de se perceber, né? É de que ela era uma pessoa bastante humilde, tanto no se vestir como no se calçar, né? Era uma pessoa que tinha humildade. Né? E nós frequentemente temos uma tendência a entender que a humildade ela leva para a pobreza. Né? E isso não necessariamente é verdade. Né? Às vezes a pessoa tem uma humildade, mas uma boa condição. E aí ela tinha, como ela, depois de ganhar o bebê, né? Ela voltou a trabalhar, nós aumentamos, assim, digamos,
apagamos a nossa amizade, né? E aí eu comecei a frequentar a casa dela. E no dia que ela me convidou para ir na casa dela, foi bastante interessante, né? Porque ela disse, não, Clarice, nós temos que descer num ponto de ônibus, andar um pedaço, né? Aí a gente sobe uma rua e a minha casa hoje fica num lugar bastante alto, ela disse, né? Nós nos seguramos de que não teríamos problemas como aconteceu em 83 com a enchente. Então compramos um terreno, né? Num lugar bastante alto. E o marido dela, ele era um mestre de obras, ele trabalhava em grandes obras, né? Coordenando equipes que faziam construção civil. Então, realmente, essa questão da mão de obra facilitou bastante para eles, em tempo menor, conseguirem reerguer a condição da casa, né? E aí, quando nós descemos do ônibus, né, eu fui seguindo as orientações dela para chegarmos até a casa, né? E quando começamos a subir esse pequeno morro, né, eu disse, nossa, mas que lugar bonito, disse, né? Que casas bonitas, que lugares bem frequentados, né, lugares, pessoas que têm boas casas, né? E aí, quando a gente adentrou na rua onde ela mora, eu disse para ela, olhei para ela e disse, nossa, mas que casarão! Eu disse, quem será que mora numa casa dessa natureza? Eu disse, né, porque realmente, para aquele bairro, para aquela condição, né, numa rua que na época não era ainda calçada, né, eu pensei, puxa vida, a pessoa que tem posses, né, para ter uma casa tão bonita. E então ela soltou uma gargalhada assim do tamanho do mundo, porque ela tem uma característica, essa mulher, de que ela está sempre sorrindo. É de uma coisa assim invejável. Ela sempre está de bom humor, né? Sempre tem palavras boas, agradecimentos, então ela é uma pessoa de um humor assim invejável. E ela soltou aquela gargalhada, olhou para mim e disse, Clarice, essa é a minha casa. Gente, eu quase caí para trás, né? Porque na condição que eu conheci ela, né? A história que ela vinha contando dessa condição de ter ficado com a roupa do corpo, né? Vocês me perdoem que eu ainda não estou totalmente recuperada de um forte resfriado que eu peguei, então algumas vezes vocês vão perceber de que eu ainda, minha garganta ainda me machuca. E aí eu fiquei assim, estarrecida quando eu cheguei na frente daquela casa. Gente, era uma casa assim que você chegava e sentia um portão enorme, com aquelas cercas de ferro assim, gigantescas, né? Aquele portão enorme. E lá no fundo, mas assim, no fundo mesmo, assim, uns talvez 300 metros de distância, assim, ficava a casa, né? Uma casa belíssima, né? E eu fiquei encantada. E entramos, ela me apresentou o marido, né? E ficamos conversando durante todos esses anos, né? E hoje, esse terreno, que era um terreno, na realidade, muito grande, né? Ele se transformou em um condomínio residencial, né? Porque daí ela acabou, depois de um tempo, ela se separou do marido, né, por algumas questões de ordem íntima que não nos toca comentar, né, mas ela acabou se separando do marido. O filho, esse filho que eu vi nascer, né, ele depois veio a se casar, né, e hoje é pai de 2 filhos, né, e se transformou no mestre cuca. Esse rapaz, ele tem uma habilidade extraordinária para fazer pratos, né? E ele seguramente puxou a mãe, porque ela tinha toda essa habilidade de fazer tantas iguarias doces como as salgadas, né? E ele puxou a mãe. Então hoje a casa onde essa casa que eu conheci na época, né, mora o marido, né, que era se tornou o ex-marido dela, né? Ao lado eles construíram uma belíssima casa para o rapaz, né? Tem tudo, né? Uma grande piscina, né? Uma piscina que é assim, quase um oásis, porque ela fez uma ponte assim, onde você passa de um lado para o outro, né? Então um lugar realmente assim, de uma beleza de obra, de construção civil assim, magnífico, né? E com o tempo depois ela construiu bem para frente, perto do muro, uma casa onde ela mora hoje. Então hoje estão reunidos o pai, né, a mãe, o filho, né, e a filha que ela tinha na época que aconteceu essa enchente. Ela tinha uma filha na faixa dos seus 9 para 10 anos, né,
E essa filha hoje é uma grande executiva. Ela teve bastante problema com essa menina assim que ela veio para a adolescência e depois para a fase adulta, né? Porque ela faz parte de uma diversidade, né? E vocês sabem muito bem que hoje nós ainda temos muito problema com a aceitação das pessoas frente à diversidade. Imagine vocês lá nos anos de 90, 94, 95, isso era ainda muito, muito, muito forte. Então ela enfrentou esses problemas inicialmente, né? Mas depois, observando que a filha era de uma inteligência assim acima da média, né? Uma menina de ser estudiosa além da conta, né? Uma menina assim que teve um preparo, que se preparou tanto no curso técnico, depois na universidade, né? E hoje é uma executiva assim de muito sucesso, uma pessoa que ganha muito, muito bem, né? Só traz alegrias tanto para o pai quanto para a mãe, porque em que pese ela tenha tido essa questão, ela nunca deixou os pais de lado, sempre privilegia a presença dela para a companhia, tanto como para presente como para necessidades, né? Em que pese o casal não necessita de ajuda dos filhos, porque é um casal bastante bem estabelecido. E essa filha hoje é uma executiva de alto padrão, né? Fala línguas, né? Trabalha numa empresa muito bem conceituada, né? E constantemente está lá tanto com o pai e a mãe, como com o irmão e os sobrinhos, né? É muito pegada aos sobrinhos. Então essa mulher realmente, ela foi assim, a palavra que define ela é determinação, persistência, resiliência, né? E assim, muito bom humor. Né? Uma coisa que, por incrível que pareça, com tudo que aconteceu, né? Dela ter perdido praticamente, só não perderam a vida, porque o restante perderam tudo, né? Mas ela jamais perdeu o bom humor. E hoje, seguramente, eu afianço a vocês que é uma das pessoas mais bem-humoradas que eu conheci em toda a minha vida, né? E ela tem essa questão da generosidade, né? Então, frequentemente eu costumo dizer a ela: puxa, fulana, eu vou na tua casa para comer aquela nega maluca que você sabe fazer. Então ela sempre me recomenda: olha, me avise antes, porque eu quero caprichar para você. E hoje, depois de tantos anos que ela teve esse revés, tanto inicialmente com a questão da enchente, né? Conseguiu se recompor, fizeram uma vida próspera, né? Ela teve esse revés durante o casamento dela, que foi assim, bastante difícil, né? Porque, afinal de contas, pessoas que passam por um revés grande como uma enchente que destrói tudo, né? A tendência de serem muito unidas, né? Mas, no caso dela, eles tiveram pequenos problemas e levaram à separação. Mas, apesar disso, eles conseguiram manter uma amizade, manter um convívio, né? E hoje tem uma família que, em que pese não sejam voltadas para homem e mulher como casal, mas de muita amizade, de muito respeito, né? E a filha, né, que teve também esse problema com a diversidade, né? Inicialmente foi bastante difícil, tanto para o pai como para a mãe, mas hoje seguramente é um orgulho, não só para os pais, mas para todas as pessoas que conhecem aquela mulher, né? Uma mulher que está na faixa dos seus 40 e poucos anos hoje, né? Essa moça que na época eu conheci com 10 anos. E esse irmão que tem 2 filhos, né? Ele que é um mestre cuca. Ele é um mestre cuca no sentido da palavra. Ele tem uma habilidade fantástica para fazer pratos e fazer, inclusive, encomendas para outras pessoas que gostam daquilo que ele faz para comer. Então, realmente, gente, a mulher, ela tem essa capacidade, né, de pegar assim uma laranja ou um limão azedo e fazer uma limonada com maestria, né? Essa mulher é a prova realmente de que a circunstância que se nos oferece naquele momento, ela não determina como é que vai ser o nosso futuro. Ela é, de repente, apenas uma impulsionadora, né? Ela é, de repente, apenas uma coisa que vai nos direcionar para uma coisa maior. E essa mulher foi a prova viva disso, né? Porque eu conheci também durante esse período de 30 e tantos anos trabalhando com as mulheres, né? Aquelas mulheres que elas se abandonaram, né? Elas ficaram em depressão, né? Entraram numa onda negativa, né? E que nunca mais conseguiram sair. Tiveram casamentos destruídos, famílias destruídas, saúde destruída, né? E essa mulher, ela pegou esse gancho, né,
vamos dizer assim, da desgraça realmente, né? Porque quem está dentro da sua casa e da noite para o dia fica absolutamente sem nada, né? E consegue observar nisso uma chance de melhorar e prosperar, realmente são pessoas iluminadas, são pessoas abençoadas, né? E pessoas que têm assim um grande amor pela vida. E essa mulher, ela todos os dias, se você falar com ela 10 vezes no mesmo dia, ao final da conversa ela sempre vai dizer assim: obrigado, meu Deus, por mais um dia, obrigado, meu Deus, pela minha saúde, pela minha força, pela minha vida, né? Então é muito interessante de que você, em que pese você esteja numa situação adversa, né, você possa observar de que a força, e essa força eu venho falando para vocês, gente, desde a primeira história, quando eu comecei a conversar com vocês, que nós falamos sobre a lenda das forças, né? Eu venho falando para vocês que a força que existe dentro da pessoa, né, não pode ser debelada, né, por ninguém a não ser por você mesma, né? Então, se você toma essa força para impulsionar o que quer que seja, né, seguramente você vai ter êxito. E sempre lembrando que eu falei para vocês inicialmente, e sempre a cada oportunidade que eu passo e que posso, eu falo sobre as cartas, né? É quando você dá cartas para você, né? E cartas para você significa de que você faz tudo o que é a sua parte para o positivo. E quando o negativo vem e por qualquer motivo ele pega, né? Você consegue, com as suas cartas, consegue mudar a estrutura toda desse contexto, né? E fazer um novo recomeço e seguramente fazer um final com vitória, né? Então, assim, eu quero deixar, tenho certeza de que ela vai ver esse meu vídeo, né? Como tantas outras pessoas, mas eu quero deixar, assim, a minha admiração, né? Quero deixar, assim, o meu respeito, o meu muito obrigada por sempre ter me acolhido como me acolheu, né? E principalmente, gente, a coisa mais importante que eu considero nela, essa capacidade que ela tem de fazer você se voltar para as coisas positivas, de fazer você se voltar para dar certo, não aceitar de forma alguma de que algo pode te debelar, que alguma coisa pode fazer cair, não. Ela sempre tem essa palavra de que você pode, você consegue, você é capaz. Então, se você toma essa lição, né, você vai ver de que à sua volta existem inúmeras possibilidades, né? Existem inúmeras condições de você sempre virar o jogo, né? A única coisa que nós não podemos controlar é a nossa finitude, né? Nós não temos esse poder, mas no que tange ao restante, né, nós temos toda a condição de mudar sempre, sempre, sempre para melhor, né? Então essa é a nossa mensagem de hoje, né? Quero dizer para vocês que foi uma das pessoas assim mais guerreiras, mais determinadas, mais resilientes, né? E principalmente uma das pessoas mais bem-humoradas que eu conheci em toda a minha vida, né? Então, para todos vocês que estão vendo esse vídeo, né, e que têm essa condição também de não aceitar a derrota, de não aceitar cair, de não aceitar perder para as condições adversas, né? Para vocês todas, o meu grande abraço, o meu grande beijo no coração, né? E a minha eterna admiração, tá? Um grande abraço para vocês, a gente se encontra na próxima história, na próxima semana, tá certo?